Foi-se o tempo em que as hortas eram cultivadas apenas em grandes espaços ou longe dos centros das cidades. Hoje em dia, hortas são cultivadas dentro de casa ou até em apartamentos. E no Ambiente por Inteiro de hoje, nós vamos falar sobre as hortas urbanas, uma forma de contribuir para cidades produtivas e sustentáveis. As hortas urbanas surgiram em meados dos anos 70, mais ou menos, com o crescimento das cidades. Então, onde havia as cidades eram compostas por menos pessoas e mais pessoas no campo. E hoje em dia é o contrário, né? A partir da década de 70 houve um êxodo maior para as cidades e as pessoas então começaram a levar alguns costumes para as cidades. E surgiu então esse costume, né, de cultivar coisas em casa e em pequenos espaços dentro da cidade, que não há tantos espaços assim. Por exemplo, em praças, em terrenos baldios, em quintais menores, onde as hortas também eram menores, em vasos, garagens, sacadas de apartamento. Então é um novo conceito de hortas, mas que buscando sempre alimentos mais frescos, alimentos mais saudáveis. Então é um novo costume aí por causa do nova forma de morar, né, que são as cidades. As hortas urbanas, além de produzirem alimentos mais frescos, proporcionam benefícios à saúde e ao meio ambiente. É uma preocupação das pessoas, principalmente aquelas que se preocupam com a saúde, que é menos defensivos para esses cultivos. Então, você cultivando próximo, você mesmo, você sabe o que você colocou, né, nessas hortas, nessas plantas, e o alimento sai muito mais saudável, talvez mais barato do que se você comprasse em outros locais. E também com relação ao meio ambiente, você traz alguns insetos, alguns animais, né, que essas plantas podem chamar, né, para polinização. Então, eu acho que é um novo paradigma aí de saúde, né, para as pessoas. Segundo o estudo Estado do Mundo e Inovações que Nutrem o Planeta, da World Watch Institute, as hortas urbanas são responsáveis por cerca de 20% de todo o alimento produzido no mundo. Atualmente, são cerca de 800 milhões de agricultores urbanos. Por isso, esta prática também é considerada uma alternativa para contribuir financeiramente com pequenos produtores. Se você tiver esse espaço e houver uma comunidade que queira então iniciar esse tipo de cultivo, eles conseguem tirar um próprio sustento, sim, de algumas hortaliças que têm um ciclo rápido, como a alface, a rúcula, e poder vender isso dentro da comunidade, também fora, em feiras de orgânicos principalmente. E é uma alternativa, sim, até para o ganho de algum dinheiro e também para o seu próprio sustento, porque geralmente esses alimentos orgânicos são mais caros, né? A gente vai atrás e eles geralmente são bem mais caros. Mas cuidado! É preciso utilizar materiais corretos e escolher plantas adequadas para o cultivo, para que a iniciativa contribua com a saúde e o meio ambiente. O pessoal tem utilizado bastante PETs e pneus. PETs de garrafas de refrigerante e pneus. Só que a gente sabe que com o tempo eles vão se degradando e essa degradação vai soltando substâncias, liberando substâncias no meio ambiente. Então a gente fala, mas só daqui 100 anos vai liberar. E não é assim, né? O plástico ele vai liberando aos poucos e isso pode entrar então no seu cultivo, né? Contaminar o solo e depois a planta que você cultivar. Então é muito perigoso utilizar esses produtos. O que a gente tem indicado são vasos de barro, cascas de coco, coisas mais naturais possíveis, caixas de madeira, e deixar um pouco para reciclagem esse tipo de material, de PET, de pneus. Eles têm que ser levados para outros fins e não para ser reutilizados, e sim reciclado. Algumas
algumas hortaliças, alguns temperos, a gente tem então uma disputa, né, entre elas, até de raízes. Então há livros, há bastante literatura falando, na internet, se você der uma procurada, existem então algumas que não podem ser cultivadas juntas, ou na sombra, ou com muito sol, então a gente tem que saber escolher. E também algumas frutas muito grandes, né, árvores frutíferas, geralmente em vasos elas não vão bem, então tem que pesquisar bastante e se informar, mas não é difícil também. A melhor maneira de se começar uma horta urbana geralmente são cultivos em vasos, os vasos são mais simples de transportar, de você ter em qualquer espaço pequeno, dentro de casa, apartamento, na garagem. Então a gente pode escolher alguns materiais desses vasos, né? Geralmente a gente utiliza vasos de barro, que são pesados, então nenhum vento vai deixar com que ele caia, né? Que ele tombe facilmente. Mas a gente utiliza geralmente outros materiais, como os vasos de plástico, que a gente compra em qualquer lugar, né? São encontrados facilmente, ou ainda reutilizando embalagens então de comida, de potes de sorvete, margarina, que são os mais adequados até para esse tipo de cultivo. Então, escolhendo o vaso, então esse hoje eu escolhi o vaso de barro. Eu vou ter que ter um vaso que tenha furos para ter drenagem, né? Porque senão a sua planta vai morrer afogada, não vai ter como escoar a água, né? Excedente. Então sempre escolha vasos que tenham os furos ou faça furos então, né? No seu pote de margarina, pote de sorvete, para que a água escoe. E escolha pedregulhos, pedrinhas, isopor picado ou ainda essa argila expandida que eu trouxe aqui para vocês. Então eu vou colocar aqui ela já dentro do vaso, vou fazer um pouquinho de barulho, para forrar então esse vaso e a gente ter a boa drenagem. Então depois de colocada, né, a argila expandida aqui dentro, forrando então o fundo do nosso vaso, a gente vai colocar a terra. Geralmente a gente usa essa terra vegetal, pode ser misturada com alguns adubos, NPK inclusive, então eu já trouxe aqui toda misturada para a gente colocar as nossas plantinhas. Então é muito importante esse substrato ter matéria orgânica, porque se você colocar ou só argila ou só areia, a sua planta vai morrer, porque ela não vai ter então os nutrientes necessários para ela sobreviver aqui dentro do seu vaso. Então coloquei todo o conteúdo aqui. Para a gente manusear, então, fazer esse transplante, né, das mudinhas, a gente utiliza essas pás, né, esses rastelinhos que a gente encontra em lojas de jardinagem, só que você pode utilizar o que você tiver, colher velha, faca velha. O importante é começar e depois, né, você vai incrementando as suas ferramentas, tá? Então eu vou cortar aqui, vamos escolher então uma muda bem bonita, bem sadia, que isso é importante para a sua nova hortinha. Então vamos escolher uma salsinha para transportar, ela já está bem enraizada, bem bonita. Eu coloco aqui, não tem segredo. Junto com ela, eu vou escolher um manjericão também, já que vai lá para a minha cozinha. Então, manjericão bem bonito para fazer parte da minha hortinha de temperos do apartamento. Então, esse daqui vai para o apartamento, tá? Também bem enraizada, com bastante raízes, bem sadia. A gente aperta bem, ajuda aqui com a pá, sem muitos segredos. E o importante, então, após o transplante das mudas é regar.
Então peguei aqui um regadorzinho pequenininho e vamos regar aqui as nossas mudinhas para que elas sobrevivam ao transplante, mas não tem segredo, aperta bem. E algumas pessoas, né, outros jardineiros, outros hortelões também indicam colocar então uma massa seca. Então se você tiver folhinhas, restos de grama, colocar aqui para forrar, para manter a umidade então do seu vaso. A mesma coisa a gente vai fazer com as outras mudinhas, né? E está pronto então o início da sua horta em casa, da sua horta urbana. Então, muito importante para a nossa saúde e muito importante também para o meio ambiente, né? Que a gente continua próximo aí da natureza, utilizando esse tipo de cultivo. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Acompanhe esse e outros programas da TV Unimap pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima!